Boa noite. Que bênção estarmos aqui para poder comemorar essa data tão festiva na voz das nossas crianças que, segundo o Evangelho, adoram a Deus com verdade. Que o Senhor possa continuar nos abençoando. Na quarta-feira nós não teremos culto, você está liberado para cultuar com a sua família na véspera de Natal, viajar conforme a sua vontade. Domingo que vem nós teremos uma sessão administrativa para aqui elegermos a nova diretoria, na verdade os cargos de liderança da nossa igreja para o ano vindouro. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia em Evangelho de João, no capítulo de número 1, versículo 14. Faremos uma breve reflexão para completar aquilo que, de forma tão bela, já foi iniciado essa noite. O nosso entendimento sobre o Natal. Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 14, nos diz assim. Espera você encontrar. Evangelho de João 1,14, está escrito: E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. A pergunta a ser respondida nesses minutos que tenho é: o que é Natal? Parece óbvio para aqueles que congregam uma igreja há muito tempo, mas ainda é uma pergunta muito confusa para a nossa sociedade como um todo, visto que nós somos um povo híbrido do ponto de vista religioso. O que é Natal? Se essa pergunta for feita a um comerciante, eu não tenho dúvidas de que ele responderá que Natal é uma bela oportunidade para fazer bons negócios, para zerar o seu estoque e para obter lucros exorbitantes, visto que, do ponto de vista brasileiro, o Natal é a data em que se mais vende. O que é Natal? Se nós perguntarmos isso para um grupo de amigos, talvez eles diriam: é uma oportunidade para nós trocarmos presentes, para nos vermos, para enchermos a cara, para bebermos, encontrarmos uma desculpa para poder, literalmente, beber. O que é Natal? Se essa pergunta for respondida pela maioria das nossas famílias brasileiras, eles diriam: Natal é uma oportunidade de rever os nossos parentes, os nossos amigos, ter a nossa ceia, a nossa celebração em família, reencontrarmos pessoas que nós muito amamos. Mas a palavra Natal, ela vem de natalício, significa nascimento. Logo, quando nós paramos para pensar em Natal, nós temos que nos lembrar de que alguém nasceu. O texto que nós lemos, João capítulo 1, versículo 14, diz que o Verbo, ele se fez carne. Então, Natal é o cumprimento da promessa magna registrada nas Escrituras Sagradas. Quando você ler as Escrituras, você vai saber que a Bíblia ela é um livro de promessas. Dizem alguns estudiosos que existem mais de 5.000 promessas contidas nas Escrituras Sagradas. Mas existe uma promessa que é a principal promessa. É a promessa das promessas. Porque essa promessa se dá no nascimento de Jesus Cristo. Em Gênesis, no capítulo de número 3, versículo 15, o escritor disse: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência. Essa te ferirá a cabeça e ela te ferirá o calcanhar. Esse texto profético de Gênesis capítulo 1, versículo 15, foi proferido pelo próprio Deus. E ele promete um descendente para a mulher. Esse descendente, não tenha dúvidas, apontava para Cristo.
visto que no Éden o homem se rebeliou contra o plano de Deus para a sua vida, comeu do fruto proibido e pecou contra Deus. O homem inevitavelmente estaria condenado, mas Deus, ainda no Éden, providenciou a solução para a humanidade e prometeu que um menino nasceria. E quando nós olhamos para os profetas do Antigo Testamento, como um todo, todos eles vêm corroborando essa mensagem de Deus, dizendo que havia necessidade de que um menino em Belém nascesse para poder redimir a história da humanidade. Deus levantou um homem chamado Abrão, desse homem fez uma nação, dessa nação tirou uma tribo, dessa tribo tirou outra pequena família, para que a partir de José e Maria nascesse Cristo. Dentro dessa ocasião, lá em Lucas capítulo 2, versículo 10, o anjo, porém, disse aos pastores: não temais, eis que eu vos trago boa nova de grande alegria. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. A palavra dos anjos é: eu vos trago boas novas de grande alegria. Percebe que Natal é a celebração, Natal representa alegria, porque Natal é literalmente o nascimento daquele que teria a competência de, com verdade, nos fazer verdadeiramente felizes. Agostinho Hipona afirmou que somente quem criou o homem é que tinha poder de fazê-lo feliz. Esse alguém, não tenha dúvida, é Cristo. E quando o anjo anuncia a Jesus, disse: hoje vos nasceu o Salvador. Aqui está em pauta justamente quem Cristo é. Vos nasceu Salvador, que é Cristo o Senhor. Logo, Cristo veio para nos salvar. Não do pecado, mas da punição do pecado. Não mais do sofrimento deste mundo, mas do sofrimento do mundo por vir. Não veio tirar dos nossos olhos todas as lágrimas nessa terra, mas prometeu enxugar as nossas lágrimas na terra e no mundo vindouro. Esse Cristo que nasceu veio para nos salvar de nós mesmos, quando ele pediu para que nós nos renunciássemos. Veio para nos salvar da nossa condenação eterna, que sem sombra de dúvidas seria o destino de toda a humanidade. Mas não foi, porque Cristo decidiu morrer para nos outorgar salvação, vida eterna. Essa é a razão de estarmos aqui cantando. Mas o texto diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele sempre esteve sobre nós. Mas quando Cristo nasceu, ele esteve entre nós. E nós o vimos através dos olhos da humanidade antiga. Ele foi visto, ele foi percebido, ele foi tocado. Ele consolou pessoas, ele curou, ele esteve entre nós, Ele se fez carne. Ele olhou, ele tinha dedos, como eu e você temos. Ele veio de um útero, de uma virgem. Um Deus que não comporta no mundo inteiro, se fez tão pequeno para caber no ventre de uma mãe e nascer no corpo de uma criança. Ele esteve entre nós. Mas a Bíblia disse que ele esteve cheio de graça, porque Natal é o surgimento da graça na história da humanidade. Até Cristo nascer, nós observávamos que o mundo era regido pela lei, pela Torá, pelos mandamentos do Antigo Testamento. O que fazia com que o homem ficasse continuamente frustrado diante da sua incompetência de obedecer à risca aquilo que Deus tinha dito. Deus então faz com que Cristo nasça. E a Bíblia diz em João, capítulo 1, versículo 17, que a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ele é o surgimento da graça. E aqui é literalmente o que difere Jesus
dos deuses pagãos das religiões presentes no mundo inteiro. Porque todas as religiões com seus deuses exigem sacrifício da humanidade. Cristo foi o único que, em vez de exigir sacrifício da humanidade, se sacrificou por ela. Não existe nenhuma outra religião do mundo um Deus semelhante a esse, que não exigiu de nós sacrifícios, mas que por amor se sacrificou a nosso favor. Por isso diz Tito 2,11, que quando ele nasce, a graça de Deus se manifesta salvadora para todos os homens. Salvação. A graça de Deus se manifestou. Natal também é o triunfo da verdade sobre a mentira. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E de verdade. Não era brincadeira, porque agora a Bíblia vem nos ensinando que nele não havia engano, pois ele recebeu o nome de verdade. Foi ele quem disse em João, capítulo 14, versículo 6, quando interpelado por um dos seus discípulos, para onde iremos se não sabemos o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém pode ir ao Pai se não for por intermédio de mim. Não somente disse ele ser a verdade, mas disse para nós, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus Cristo nasce para nos oferecer libertação. Libertação das nossas prisões, libertação dos nossos pecados, libertação dos nossos medos, libertação das nossas angústias, libertação da nossa insegurança, das nossas frustrações. Cristo veio nos libertar de tudo aquilo que o mundo usou para nos aprisionar. E se nós o conhecermos com verdade, então liberto do engano seremos. Porque quando Cristo vem, ele possibilita que a humanidade não viva mais no engano. Porque é enganoso nós acharmos que iremos vivermos com perfeição aqui, quando a Bíblia diz, notificada pelo Evangelho, que o mundo iria de mal a pior. Mas a Bíblia diz que Cristo veio para nos oferecer uma realidade futura, que é boa e muito melhor. E é para isso que Cristo veio. Foi por isso que Cristo nasceu. Foi por isso que lá em Belém, Jesus Cristo, não encontrando lugar na hospedaria, nasceu em uma manjedoura. E o povo diz, por que manjedoura? Ora, manjedoura é um lugar muito apropriado para um cordeiro nascer. Jesus Cristo seria o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. A Bíblia Sagrada diz que quando ele chegou com aquela mulher grávida em Jerusalém e caçou um lugar para hospedar, o dono da hospedaria estava com a sua hospedaria cheia. Não tinha espaço para Jesus. Sabe o que eu penso, irmãos? Que muitas vezes nós somos essa hospedaria. A humanidade que não dá mais espaço para Cristo nascer. Jesus não quer nascer mais em uma hospedaria. Ele quer nascer agora no seu coração. E às vezes o seu coração está cheio, atordoado, abarrotado, sem espaço para as coisas que verdadeiramente têm valor. Esvazie o seu coração. Deixe Cristo nascer nele. E se Cristo nascer em seu coração, a sua história será ressignificada por meio daquele que é especialista em mudar vida de seres humanos. Que Deus nos dê essa capacidade de compreendermos que Natal é literalmente o cumprimento da promessa mais importante da Bíblia. Que Natal é o surgimento da graça na história da humanidade. Que Natal é o triunfo da verdade sobre o engano. Então, Natal é Jesus. Então, não diria para você Feliz Natal. Diria para você, Feliz Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e conduza a sua história hoje e sempre. Amém? Curva sua cabeça.
Feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de poder comemorar essa data com a compreensão correta. De que, embora os presentes possam fazer parte dessa data, o Natal não é propriamente uma data para se receber presente, mas para se comemorar o nascimento daquele que, por amor a nós, se fez carne e habitou entre nós, esteve conosco e nos ensinou o caminho mais importante, que é o caminho da fé, que é o caminho do Evangelho. A nossa oração é para que o Senhor nos ajude a fazermos as reflexões necessárias sobre o valor que temos atribuído ao Senhor, à tua pessoa e essa data. A data, ó Deus amado, que se reflete hoje através das luzes, através das festas, para nós tem um significado diferente. Porque Natal para nós é todos os dias, porque o Senhor vive todos os dias em nós. É verdade que um dia o Senhor morreu, mas a morte não pôde retê-lo, porque o Senhor rompeu os grilhões da morte e ressuscitou para nos dar vida eterna. E nós te agradecemos, porque o Senhor se fez presente em nossa vida, se faz presente em nossa vida hoje, e nos dá a garantia de que viveremos com o Senhor por toda a eternidade. Abençoe as nossas vidas, abençoe o nosso Natal, e abençoe o Natal daqueles que não têm o que comemorar, porque não têm com que se alimentar. Leva-nos a essas pessoas para que nós compreendamos que verdadeiramente, fazendo bem para elas, estamos com verdade comemorando o Natal. Para que ninguém passe o Natal com fome, ó Deus amado, para que ninguém passe o Natal com frio, mas todos eles sejam abastecidos pelo símbolo do pão do céu, que é o pão da terra, dado por nós que compreendemos quem o Senhor é e por que estamos aqui. Assim oramos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém.